Pessoal, agora eu quero falar um pouquinho de mini-reforma eleitoral. Vou acionar a nossa reportagem. A Yasmin Costa já está preparada para falar conosco sobre o texto que foi aprovado e as questões, algumas que afrouxam, inclusive, a atuação desses parlamentares em relação às regras eleitorais. O que se atualiza para a nossa audiência hoje, Yasmin? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Oi, Evandro. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Agora a gente precisa acompanhar essa tramitação, que já há uma grande articulação dentro do Senado Federal com relação à mini-reforma. Por quê? Porque os deputados querem que, principalmente os deputados querem que o texto já comece a valer no ano que vem, nas eleições municipais do ano que vem. Mas a gente trouxe ontem aqui na programação da Jovem Pan e a sinalização é essa: o presidente do Senado não se comprometeu com acelerar a tramitação dessa proposta, que traz, entre outras coisas, a questão da inelegibilidade, a mudança no prazo ali, onde começa a contar o prazo de inelegibilidade, porque até o momento, ainda não estamos tratando de uma lei formalmente, até o momento a inelegibilidade começa a contar somente ali quando finaliza o mandato, ou então quando finaliza o cumprimento da pena. A proposta traz uma série de mudanças e uma delas é com relação ao início do cumprimento da pena. Quando for decretada a inelegibilidade, aí já começa a contar aquele prazo de 8 anos. E claro, aquela questão que eu conversei com alguns parlamentares e o ponto que eles têm falado muito, que pode ser que tenha alguma mudança no Senado Federal, é com relação às eleições coletivas, aquele grupo de pessoas que se candidatam, a candidatura coletiva. Foi uma proposta apresentada aqui no plenário da Câmara dos Deputados, colocada no texto da mini-reforma, uma proposta essa apresentada pelo deputado Júnior Amaral, justamente para proibir as candidaturas coletivas, mas a gente já começa a ver que não é uma garantia que isso vai ser garantido, vai ser mantido, melhor dizendo, lá no Senado Federal. E, claro, também tem um ponto que é preciso lembrar: qualquer mudança feita no Senado Federal, o texto precisa voltar aqui para a Câmara dos Deputados. E a gente está vendo uma corrida contra o tempo. Então, qualquer coisa que for mexida lá atrasa ainda mais o tempo e os parlamentares não vão conseguir garantir o que a gente consegue ver aqui nos bastidores, o que eles querem, que é a aprovação rápida, principalmente aqui por parte da Câmara, dessa nova mini-reforma. A gente segue de olho, Evandro, semana que vem, lá no Senado Federal. Muito obrigado pelas informações, Yasmin Costa. Bom trabalho para você aí em Brasília. E a gente está falando principalmente de uma preocupação com a ficha limpa. Porque, hein, Luiz Felipe Dávila, se a ficha limpa engrossa mais o caldo, pouca gente consegue se candidatar aqui no país? Bom, essa reforma é muito simples. Eu vou traduzir para você. Traduza. É como transformar um ficha suja em ficha limpa. Essa é a reforma eleitoral que estou falando. Passação de pano total com produto e cloro. Aí transforma o ficha suja em ficha limpa e todo mundo pode disputar a eleição. Então o negócio é o seguinte: a próxima semana, Yasmin trouxe uma informação importante. Essa PEC vai estar no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco vai ter em suas mãos se ele vai realmente jogar toda a reputação do Congresso na lata do lixo e aprovar essa emenda, que é transformar ficha suja em ficha limpa, ou se ele vai dar uma de mineiro, deixa na gaveta, passou depois do dia 6 de outubro, viu? E aí acaba, não tem mais matéria, não tem vota manada e tudo continua como está. Então, Rodrigo Pacheco, está na hora de minerar total, esperar 6 de outubro, não colocar isso em votação para não constranger a Câmara dos Deputados. É isso que você pode fazer para salvar a reputação do Congresso Nacional e não transformar ficha suja em ficha limpa. Ô Fábio Piperno, você acha que Rodrigo Pacheco pode jogar água no chope do Arthur Lira? Não, nos últimos tempos eles desenvolveram uma série de atritos, né? Acho que ele não vai fazer isso agora. Mas eu lamento que essa reforma ela vai acabar sendo aprovada, porque, veja, a gente falava no bloco anterior, né, do tamanho da dívida de Cuba com o Brasil. Sim. Eu estava aqui fazendo uma conta. Parece que os partidos políticos eles já têm também uma dívida aí acumulada de 23 bilhões em multas, né? Isso dá mais ou menos 6 vezes. Aí entraria a questão da anistia, né? Que está caminhando lado a lado ali com mini-reforma. Por que o Brasil tem que abrir mão de tanto dinheiro devido pelos partidos políticos? Pois é.
É mais do que prevê a cobrança agora? E rapidamente, Segré, 5h50, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Seguimos nas outras plataformas. Fala, Segré, desculpa. Muito obrigado. Não, imagina, esse valor é muito maior do que se espera arrecadar com a taxação das apostas. Exatamente. Só para fazer um cálculo. Mas esse negócio de ficha limpa é interessante, porque os congressistas, de alguma forma, estão tentando legislar para não depender de uma diferença de interpretação da Corte Suprema, de um erro no CEP, que tenha que voltar todo o processo para trás, ou anulação, como foi no caso do presidente Lula da Silva. E nesse caso em particular da ficha limpa, devemos lembrar à nossa audiência que quando uma pessoa é ficha limpa, quando tem uma sentença em segunda instância, a partir desse momento ele não tem condições de fazer a participação eleitoral, não pode ser candidato. Mas tem, além disso, a inelegibilidade, que era por um prazo de 8 anos e que começava a cumprir, ainda nessa legislação, no momento que terminasse a sentença. Agora estão dizendo outra coisa. Eu falei, não precisa da sentença, esquece a sentença. No momento que foi determinada a inexigibilidade, então aí já começa a constar. Ou seja, todo mundo quer colocar o parquinho para que possa voltar a brincar antes. E é uma questão ruim, porque estão legislando a favor deles. E quem fica no gira-gira são os nós. Claro, lógico. No gira-gira estão os nós ali, né? Exatamente.